Olá pessoal, então vamos aí para o nosso passo a passo técnico. E para começar, gente, com o primeiro cabelo, eu escolhi um cabelo que é muito pedido no salão. É aquela cliente que quer fazer a mecha, precisa fazer o retoque de cobertura de branco, porém a gente tem que pensar muito na saúde do cabelo. Então essa cliente a gente fez o retoque de branco há uma semana, tá? E agora a gente vai criar umas mechas fininhas para disfarçar esse branco. E não fazer o cabelo todo, porque tem menos de 3 meses que ela fez a mecha total. Então eu vou dar a dica para vocês aqui, disfarçar para o cabelo ter saúde e ao mesmo tempo disfarçar a cobertura de branco. Ela pode alternar mecha com coloração sem problema algum. Vamos manter o cabelo saudável e o principal que o cliente sempre pede, disfarçar o branco. Então acompanhe passo a passo comigo. Ó, então para começar a gente vai proteger as pontas dela, tá? Usando o nosso anti-emborrachamento. Lembrando que muitos profissionais usam ele depois que o cabelo emborrachou. Só que o nome já diz, anti-emborrachamento. Então eu vou usar para prevenir esse cabelo de emborrachar, de fragilizar. Então vou aplicar ele agora, onde ela já tem bastante mecha loira, tá? Para proteger esse cabelo e evitar aí um ressecamento e até mesmo o emborrachamento da fibra. Então, ó, a quantidade é bem pequena, tá vendo? Ó, só para mesmo proteger onde ela já tem descoloração e onde já é mais frágil, que são as pontas. Então aqui eu já vou criar uma proteção, apesar que a mecha não precisa chegar até as pontas, mas caso você queira descolorir também o comprimento, pode aplicar esse produto e não enxágua, tá? Então você deixa ele aqui 10 minutinhos enquanto você prepara o pó descolorante, divide o cabelo, ele vai absorvendo, tá? Então, apliquei o anti-emborrachamento e agora eu vou preparar o pó descolorante, que eu vou trabalhar com o nosso Pó-Plex, porque ela já tem mecha loira, né? E o nosso oxidante 20 volumes. Então depois que a gente aplicou, esperou uma pausa de 10 minutos, é justamente o tempo de fazer, né, a preparação do pó, de repente de fazer a divisão do cabelo, e aí você já pode começar, que o cabelo já absorveu e não precisa enxaguar, tá? Então agora a gente vai para a divisão da mecha, então eu vou dividir de orelha a orelha e depois vou dividir a parte frontal, tá? Então a gente fez, ó, meio de sobrancelha, tá? Para fazer essa medição como se fosse um moicano, essa parte frontal. E eu vou separar as laterais também. Então lembrando que a gente vai fazer o desenho da mecha mais contorno, topo, nuca, tá? Para descansar esse cabelo mais 3 meses, daqui 3 meses a gente faz ele total. Pode fazer essa técnica na cabeça toda? Pode. Então a mesma técnica que eu vou usar de contorno, você pode repetir ela em toda a cabeça, tá? Então vamos começar? Ó, então para começar, né, vem Basílio, meu auxiliar querido, gente, meu amigo. Olha, ele entra até sério, mas não é sério não, tá? Então bora trabalhar agora. Ó, então a gente vai pegar todo o contorno, tá? Bem arredondadinho, ó. Seguindo o mesmo desenho da cabeça da cliente, tá? Então, pega o contorninho e agora a gente vai começar a trabalhar essas mechas. Eu vou dividir em 2 camadas para fazer sem transparência, tá? Então eu vou fazer 2 camadas simultâneas. Então eu vou trabalhar a mecha costurada na diagonal. E a espessura você que escolhe, tá? Se a cliente gosta mais fina, se ela gosta mais grossinha. Então, ó, diagonal. E agora a gente começa a aplicação. Quando o cabelo é muito comprido e pesado, eu aconselho a não dobrar o papel, colocar uma outra placa em cima, dessa maneira aqui, ó. Então, quando você tem um cabelo grande, um cabelo mais pesado, essa dobra pode puxar o papel, tá? Então, eu aconselho fazer esse fechamento. Então, sem transparência, uma mecha na sequência da outra, tá? Então, ó, pente na diagonal. Mecha bem fininha.
aplicação. Essa parte está mais escura, então a gente pode descer com pó, porque ela tem menos mechas na parte da nuca, tá vendo? Ó? Então a gente pode descer tranquilo, que a gente já fez a proteção com anti-borrachamento. E aí, como é um cabelo mais curto, né, um cabelo mais leve, eu posso dobrar o papel. Então, se for um cabelo mais pesado, principalmente comprido, use 2 placas, ó, igual a parte de baixo. Então, vamos para a outra lateral na mesma sequência de mechas. Então, como ela já está bastante loira e a gente quer só disfarçar o branco, a gente vai trabalhar 2 camadas de nuca, tá? De contorno, mas você pode repetir essa mesma técnica em 3, 4 ou até mais camadas, tá? E pode criar algumas mechas também no centro do cabelo aqui, ó, para poder disfarçar. Só que o dela tá bem recente, tá? Ela fez só tem 3 meses, então agora a gente vai trabalhar a parte de cima, tá? Que é onde vai aparecer. E aí você pode repetir esse processo por dentro do cabelo também, tá? Então vamos para a técnica de topo. Então a gente vai trabalhar criando um outro triângulo aqui em cima. Para ter um caimento mais suave, tá? A última mecha dela não foi eu quem realizei, então a gente nem tem como retocar essa mecha, então seria uma manutenção. Porque eu falo que não tem como retocar algo que eu não fiz, tá? Então o desenho que fez anteriormente não tem problema, ele vai ficar por dentro aqui, não vai aparecer, tá? Eu vou criar um novo desenho agora com a minha assinatura. Então, ó, vou pegar em forma de triângulo. Ó, porém é um triângulo mais rasinho, tá? Mais arredondado. Então essa parte aqui não vai ter mecha, porque não precisa, ó. Mas se você for fazer, pode seguir esse passo a passo aqui também, tá? Então pega uma diagonal de um lado, uma diagonal do outro lado. Então o mesmo desenho que eu trabalho aqui, eu trabalho do outro lado. Pentezinho não é assim, é diagonal também o pente, ó. Então, costurado em forma de triângulo. E mecha bem de raiz. Ó, então agora a gente fecha aqui e faz o mesmo desenho na outra mecha do outro lado. Ó, então a gente fez a sequência aqui de 2 diagonais, tá? Pode continuar fazendo mais quantidade de mecha na diagonal, tá? Então o dela não quero fazer muita mecha, lembrando. Então eu não vou repetir a seção. Agora eu já vou fazer na linha reta, que é cortar esse triângulozinho, ó. E trabalhar a mecha do topo. Então se você quiser fazer mais quantidade de mecha na cliente, se tiver um cabelo com mais escuro, né? Com mais raiz, você pode seguir mais quantidade de diagonal, 2, 3 camadas. Então aqui eu vou continuar com uma seção só. E aqui agora a gente vai costurar. Sempre com pente na diagonal, para o desenho ficar mais fino, tá? Então agora eu vou saltar uma transparência, ó. A gente vai fazer 3 camadas de mecha aqui, tá? Lembrando que ela é bem fininha, porque a nossa intenção aqui é disfarçar o branco dela quando começar a crescer, tá? Então ela tem que ser bem fininha. Posso utilizar essa técnica com uma mecha mais larguinha? Pode, mas aí você não vai ter o mesmo disfarce em cabelo branco. Então de novo, costuradinho na diagonal. Ver se vai caber tudo num papel só. Coube. Se a cliente tiver a cabecinha mais larga, usa 2 placas de papel, tá? Então, ó, 1, 2, agora para a terceira. Então, pentezinho diagonal. Aqui eu já vou usar 2 placas, tá?
Então, para não ficar saindo do papel, a gente divide a mecha em duas. Prontinho. Então, a gente finalizou a parte de trás, agora a gente vai fazer a lateral e o topo. Ó, então, como a nossa intenção é disfarçar o cabelo branco quando ele começar a crescer, então a gente vai trabalhar 3 mechas sem intervalo de transparência. Então, a gente vai costurar 1, 2, 3 mechas na diagonal, tá? Sem intervalo de transparência, porque essa parte aqui é onde concentra a maior quantidade de cabelo branco. Então, vamos lá. A primeira. Não é um diagonal muito deitado não, tá? Pra gente conseguir pegar toda essa região. Então, segunda mecha, ó, diagonal, porém mais em pezinho, não muito deitada, porque a intenção é justamente disfarçar esses brancos aqui. Ó, então a gente fez 3 seções diagonais, então agora a gente vai finalizar aqui a diagonal e a gente vai fazer agora a parte horizontal da mecha. Como ela tem muita mecha na ponta, eu não preciso me preocupar em clarear essa ponta, tá? Mas eu vou dar a dica se a cliente não tiver com tanto clareamento na ponta. Então a gente vai cortar aqui, ó, o triângulo e essa parte eu não vou precisar de fazer mecha, tá? Vou fazer na parte de cima. Porém, se não tiver tão clarinho, pode costurar algumas mechas internas aqui ou pode também eriçar essa ponta e clarear. Deixar essa profundidade de raiz e clarear essa ponta, tá? No caso da minha modelo, não precisa. Então, a gente vai salvar essa parte aqui, que só o tonalizante já vai deixar, porque só o tonalizante aqui já vai deixar a cor incrível, então não precisa de mais descoloração, tá? Então, agora a gente vai trabalhar 3 mechas na sequência, como a gente trabalhou na lateral, tá? Porém, agora horizontal. Ó, costuradinho sempre em pezinho. Então, a gente vai 3 mechinhas iguaizinhas, saltando transparência, tá? Aqui a gente não saltou transparência no contorno e aqui a gente salta transparência. Então, foram 3 mechinhas na diagonal, contorno, e 3 mechinhas na horizontal. E a gente já finalizou as 2 laterais da mesma forma. Ó, bem fininha. E bem na raizinha. Então agora a gente finaliza aqui e já vamos fazer a parte do topo, o contorno da franja, que também vai ficar bem legal. Olha, então o topo a gente vai fazer um pouquinho diferente, tá? Eu poderia seguir a sequência todo costuradinho aqui em cima, porém ele fica mais marcadinho. Quando a cliente vai fazer o retoque e cobertura de branco, acaba marcando uma definição como se fosse um cabelo crescido, e não é essa a ideia. Então a gente vai começar por trás aqui, ó, baixar um pouquinho, e a gente vai trabalhar essa parte de trás eriçado, tá? Então essa última aqui foi costurada, então agora eu vou eriçar essa parte aqui, ó. Vou soltar uma transparência, como se fosse costurar essa mecha, igual a gente fez toda a cabeça, tá? Porém aqui, ó, eu vou eriçar. Segura aqui pra mim. Vou aplicar assim para ficar mais fácil para demonstrar, mas claro que no dia a dia a gente não faz assim, né? Só para ficar mais fácil para visualizar, ó. Então ela fica bem rente, claro que a gente faz com a cabecinha da cliente deitada, mas só para vocês entenderem como que é o processo, ó. Rente à raiz. Então eu vou criar uma sequência de mecha eriçada aqui no topo, tá? Isso que vai mudar é a parte da frente. Bem rente à raiz, bem rente ao eriçado. Então a gente aplica bem rente, porém a gente faz isso com a cliente deitada. Olha, com o cabelo deitado, tá? Então, quanto mais fininho, mais próximo da raiz. Então, não pode ter mecha muito grossa, já que a intenção é disfarçar o branco, tá? Fechou?
Então agora eu vou soltar a transparência e criar várias camadas assim, tá? Então ó, eu já pego uma mecha com mais ou menos um dedo de espessura. Vou soltar uma transparência e aqui eu já vou eriçar. Então eu vou fazer isso até chegar na frente, tá? E a franja eu vou mostrar pra vocês que vai ser um pouquinho diferente. Então a última mechinha eriçada que a gente tá fazendo no topo, ó, bem fininha. Ó, então fica bem rentezinho o eriçado. Pronto, e agora a gente vai pegar aqui a parte da franja, que a gente vai fazer um contorno diferente como a gente fez a nuca e as laterais, tá? Então vamos começar com a primeira mecha na frente mesmo. A gente monta pro rosto, depois a gente joga pra trás, tá? Pra não ficar atrapalhando ela, mas é bom montar pra frente pro desenho ficar bem rente à raiz, ó. Então a gente vai costurar essa aqui bem fininha. Ó, então essa seção toda da franja vai ser costurada, tá? Ó, bem fininha. Bem rente à raiz. Sempre me perguntam como que faz para não escorrer. Gente, é respeitar o limite do papel, tá? Não adianta você querer fazer a mecha lá dentro da cabeça da cliente, sendo que o papel tem um limite, senão vai manchar e vai ficar laranja. Então aqui, ó, deixa eu mostrar bem de pertinho, ó. Aplicação é respeitando o limite do papel. E tem que ficar bem depositado, porque se você passa pouquinho produto, ele vai descolorir menos que o resto do cabelo e dá aqueles pontinhos laranjas na cabeça toda, não só na franja, ó, bem rente, porém respeitando ali uns meio centímetros do papel. Então a gente vai fazer uma sequência aqui, ó, com 3 mechas costuradas. E sem transparência, tá? Pra ficar com a franja bem clara e disfarçar o branco. Ó, então mais uma sequência aqui costurada. Então a franja a gente pode fazer de 3 a 4 seções, tá? Depois da segunda seção, pode até deixar transparência, tá? Se quiser um contraste maior na franja. Mas eu aconselho fazer pelo menos 2 sem transparência. Eu poderia deixar uma transparência aqui agora e fazer mais 2 ou mais 3, tá? Depende da quantidade de cabelo da cliente. O dela, já deixei a quantidade para fazer 3 mechas, ó. Vou só limpar aqui e igualar. Nem é uma transparência não, é só mesmo uma limpeza, segura pra mim. A gente vai costurar a terceira camada aqui, ó. Prender aqui para não voltar. Eu poderia fazer a cabeça toda, né, essa parte frontal aqui, toda assim costuradinha, só como eu falei. Quando começa a crescer, essa parte frontal tem mais branco, então por isso que eu faço ela costurada e a parte de trás eriçada, pra gente ter um degradê e não realçar o branco, pelo contrário, vai disfarçar o branco, tá? E se fizer todo costurado, aí pode ser que o branco realce mais, tá? Então pronto, agora a gente já fecha aqui, já pode colocar para trás. Então agora a gente encerrou passo a passo com a técnica de mecha para disfarçar cabelo aí branco, tá? Aquela cliente tem muita concentração de branco no contorno e claro, para deixar o cabelo mais saudável. E aqui, a cor que a gente vai tonalizar depende do que a cliente quer. Então a opção de tonalização aqui são várias, tá? Então no próximo programa eu te vejo.